Olá pessoal, professor João Marcelo Guedes de Ginecologia e Obstetrícia para mais uma aula de obstetrícia importantíssima que é a infecção puerperal. A infecção puerperal é a terceira causa de mortalidade materna no ciclo gravídico puerperal. Só perde para síndromes hipertensivas e para síndromes hemorrágicas, nesta ordem no Brasil. No mundo, a primeira causa de mortalidade materna no ciclo gravídico puerperal são as síndromes hemorrágicas, a segunda síndromes hipertensivas e a terceira continua a infecção puerperal. Por quê? Fora do Brasil se diagnostica melhor e se trata melhor as síndromes hipertensivas durante a gravidez. Aí no final a mortalidade vai ser menor e as síndromes hemorrágicas acabam superando como causa de mortalidade. Mas a infecção puerperal é a terceira causa de mortalidade materna no ciclo gravídico puerperal. Daí a sua importância dentro da obstetrícia. Como eu falei para vocês, é a terceira causa de mortalidade materna no ciclo gravídico puerperal e vai comprometer 5% de todas as gestantes no Brasil. Então, olha a importância que a gente tem epidemiológica aí da infecção puerperal. A terceira causa de mortalidade materna durante o ciclo gravídico puerperal vai comprometer 5% das gestantes no Brasil. Lembrar que a definição de infecção puerperal é a infecção nos órgãos genitais nos primeiros 42 dias pós-parto. Quais são os órgãos genitais? Vulva, vagina, útero, as trompas e os ovários. Esses são os órgãos genitais. Se a infecção tiver em um deles, a gente está diante de infecção puerperal, se ela ocorrer nos primeiros 42 dias pós-parto. Qualquer outra estrutura infectada no pós-parto não é uma infecção puerperal. Pode ser uma infecção hospitalar, mas não puerperal. Por exemplo, se a mama sofreu uma infecção nos primeiros 42 dias pós-parto, a mama não é um órgão genital, é uma glândula sudorípara modificada, isso não é infecção puerperal. Se a paciente tiver uma infecção de parede abdominal após uma cesárea, isso também não é infecção puerperal, porque a parede abdominal não é órgão genital. Então, a infecção puerperal é a infecção nos órgãos genitais nos primeiros 42 dias pós-parto. E quais são os órgãos genitais? Eles se dividem em internos ou superiores, quando eles estão acima do orifício interno do colo do útero, e os órgãos genitais externos ou inferiores, quando eles estão abaixo do orifício interno do colo do útero. Os órgãos genitais externos ou inferiores são aqueles que a gente consegue ver no exame ginecológico, ou seja, vulva, vagina e colo do útero. Quando eu faço o exame ginecológico, são essas estruturas que eu consigo ver. O que eu não vejo no exame ginecológico? O corpo do útero, as trompas e os ovários. Esses são os órgãos genitais internos ou superiores. A infecção puerperal é a infecção de qualquer um desses órgãos genitais nos primeiros 42 dias pós-parto. Para o obstetra ficar mais atento à puérpera com risco de desenvolver infecção puerperal, foi criado o termo morbidade febril puerperal. O que é a morbidade febril puerperal? É quando nos primeiros 10 dias pós-parto, a paciente faz febre por quaisquer 2 dias, que não precisam ser consecutivos, tirando as primeiras 24 horas. Então, se eu pegar os primeiros 10 dias pós-parto, tirando as primeiras 24 horas, e a paciente fizer febre por quaisquer 2 dias que não precisam ser consecutivos, febre essa de 38 graus Celsius ou mais, aferida pela via oral ou retal, ela tem a morbidade febril puerperal. Lembrar que não vale a temperatura aferida na via axilar, porque se a paciente estiver amamentando, a produção do leite aumenta a temperatura local, isso pode falsear a temperatura axilar. Tá? E por que a gente não considera a febre nas primeiras 24 horas pós-parto? Porque qualquer tipo de parto, independente dele ser normal, fórceps ou cesárea, ele é uma agressão. E eu tenho a liberação de mediadores inflamatórios. Então pode ocorrer fisiologicamente uma elevação na temperatura no primeiro dia pós-parto. Então por isso que a gente desconsidera as primeiras 24 horas. Então a puérpera que desenvolve essa morbidade febril puerperal, ela nos obriga a uma maior vigilância, porque é ela que apresenta o maior risco para desenvolver infecção puerperal. Então só foi criada a morbidade febril puerperal para o obstetra ficar mais atento à puérpera com maior risco de desenvolver infecção puerperal, para a gente redobrar a vigilância nessa paciente, porque realmente ela apresenta um risco maior de desenvolver essa infecção puerperal. Lembrar que a infecção puerperal ela é polimicrobiana, eu nunca tenho um único micro-organismo, são vários juntos, gram positivo, gram negativo, aeróbio, anaeróbio, coco, bacilo.
clamídia, gonococo, vários micro-organismos juntos. E normalmente eles vêm do intestino, da vagina ou do colo do útero. A Organização Mundial da Saúde publicou os principais agentes envolvidos na infecção puerperal. São os streptococcus, os staphylococcus, clostridium, escherichia coli, gonococo e clamídia. Mas eu posso ter qualquer micro-organismo e sempre vários micro-organismos juntos. É uma infecção polimicrobiana. E qual que é o principal fator de risco? Qual que é a principal causa da infecção puerperal? Disparado na frente de todas as outras é a cesárea. O parto cesárea, sem dúvida alguma, é o principal fator de risco para a infecção puerperal. Por quê? Eu estou fazendo um corte, eu estou fazendo uma solução de continuidade num órgão genital que é um útero. Então, disparado na frente de todas as outras causas, a principal de infecção puerperal é a cesárea. Como outras causas de infecção puerperal, o que a gente pode citar? A rotura prematura de membranas ovulares, o amniocóreo, as membranas fetais, elas protegem contra a ascensão de micro-organismos que estão na vagina, formam uma barreira à ascensão de micro-organismos. Se essas membranas estiverem rotas, o caminho para esses micro-organismos subirem para os órgãos genitais está aberto. Outro grande fator de risco para a infecção puerperal seria a falta de assistência pré-natal, a paciente que não faz pré-natal. Uma das funções do pré-natal é tratar as infecções durante a gravidez. Se a paciente não faz pré-natal, a chance dela chegar infectada no parto é enorme. E essa infecção, num piscar de olhos, pode evoluir para uma infecção puerperal. Além disso, é no pré-natal que a gente trata a anemia fisiológica. Se ela não fizer pré-natal, ela não vai ter o tratamento dessa anemia, ela vai chegar com a defesa diminuída para o parto, é um risco maior de infecção puerperal. Outro risco de infecção puerperal é aquele trabalho de parto muito demorado, muito arrastado, que eu tenho que fazer múltiplos toques. Quando eu faço múltiplo toque, eu estou facilitando a ascensão dos micro-organismos da vagina para a cavidade uterina. Eu estou levando os micro-organismos da vagina para a cavidade uterina. Parto instrumental é outra causa de infecção puerperal. O parto fórceps, o parto onde eu faço uma episiotomia. Toda vez que tem muita manipulação, é risco de infecção puerperal. Outra grande causa de infecção puerperal são as pacientes imunossuprimidas, por exemplo, as diabéticas. Elas têm um risco maior de, no pós-parto, apresentar infecção puerperal. Paciente com maus hábitos de higiene. Se no pós-parto ela não faz uma higienização adequada, ela também vai ter um risco maior de infecção puerperal. Mas disparado, na frente de todos esses fatores de risco, todas essas causas, o principal é a cesárea. A cesárea disparada é a principal causa de infecção puerperal. E qual é o quadro clínico inicial da infecção puerperal? A paciente vai apresentar uma queda do estado geral, um mal-estar generalizado, a febre, a loqueação começa a ficar com odor fétida ou purulenta, e ela apresenta a tríade de Boom. O que é a tríade de Boom? É o útero amolecido, hipoinvoluído e doloroso. A gente sabe que assim que o feto nasce, o útero cai para a altura da cicatriz umbilical e ele vai reduzindo cerca de 0,7 centímetros por dia. Claro que 0,7 centímetros é um número muito difícil de trabalhar. Então, na prática, a gente fala que o útero vai reduzindo 1 centímetro por dia. Essa é a involução uterina. Na infecção puerperal, ele vai evoluindo mais vagarosamente. Esse útero fica amolecido e fica doloroso. É a tríade de Boom. Então esse é o quadro clínico inicial da infecção puerperal. Mal-estar generalizado, a queda do estado geral, a febre, a loqueação começa a ficar com odor fétida ou purulento e a gente tem a tríade de Boom, o útero amolecido, hipoinvoluído e doloroso. Esse é o quadro clínico inicial da infecção puerperal, que é a infecção do endométrio, a endometrite. Se eu não fizer o diagnóstico e não iniciar o tratamento, a infecção progride e vai para outra camada do útero, para a camada muscular, vira uma endomiometrite. Porque a infecção puerperal é uma infecção progressiva e ascendente dos órgãos genitais. Progressivamente os órgãos genitais vão sendo comprometidos, até provocar uma septicemia e matar a paciente, porque é a terceira causa de mortalidade materna no ciclo gravídico puerperal. Se comprometer o miométrio, virou uma endomiometrite, eu não fizer o diagnóstico e não iniciar o tratamento, a infecção progride e vai para a próxima camada do útero, que é o peritônio visceral, a serosa, vira uma serosite.
Se eu não iniciar o tratamento, a infecção progride e vai para as trompas, vira uma salpingite. Se eu não fizer o diagnóstico e não iniciar o tratamento, a infecção progride e vai para o ovário, vira uma salpingo-ooforite. Se eu não fizer o diagnóstico e não iniciar o tratamento, a infecção progride, cai para a cavidade pélvica e compromete o endotélio de qualquer vaso pélvico, vira uma tromboflebite pélvica puerperal. E se eu não fizer o diagnóstico e não iniciar o tratamento, a infecção progride, vira uma septicemia e mata a paciente. É uma infecção progressiva e ascendente dos órgãos genitais internos que vai levar a paciente ao óbito. É a terceira causa de mortalidade materna no ciclo gravídico puerperal. E o que eu vou fazer? Frente a um quadro clínico desse, a paciente no pós-parto começa a apresentar febre, queda do estado geral, mal-estar generalizado, aloquiação com odor fétido ou purulento e a tríade de Boom, o útero amolecido, hipoinvoluído e doloroso. Eu vou solicitar alguns exames. Um hemograma para mostrar que eu estou diante de um processo infeccioso, vai ter um leucograma, um desvio à esquerda. Eu vou solicitar um VHS, uma proteína C reativa, que vão estar aumentadas. Eu vou pedir culturas do sangue, da urina e do conteúdo endometrial, da loqueação. Posso pedir também uma urina 1, já que a infecção do trato urinário é a mais comum no ciclo gravídico puerperal. Peço uma ultrassonografia pélvica, de preferência transvaginal, para ver a região dos anexos, as trompas e os ovários, para ver se eles não estão comprometidos. E se eu tiver uma suspeita de tromboflebite pélvica puerperal, e eu já vou falar quando eu terei essa suspeita, eu vou pedir uma angiotomografia ou uma angiorressonância. Mas eu solicito esses exames e nem espero o resultado. Eu já vou direto para antibiótico terapia empírica de amplo espectro, porque é uma infecção progressiva e ascendente dos órgãos genitais. Então, frente a esse quadro clínico, solicito esses exames, nem espero o resultado e já vou para antibiótico terapia. Vários são os esquemas de antibiótico que a gente pode prescrever na infecção puerperal. Tudo vai depender do serviço de controle de infecção hospitalar de cada hospital. Um grande esquema que foi utilizado por muito tempo é esse aqui, que era o esquema tríplice da ginecologia. Penicilina cristalina ou ampicilina para cobrir gram negativo, gentamicina ou outro aminoglicosídeo para cobrir gram negativo e o metronidazol para cobrir anaeróbio. Outro grande esquema que a gente pode prescrever e é o mais utilizado atualmente é a gentamicina junto com clindamicina. Mantenho essa antibiótico terapia por 48 a 72 horas e vou reavaliar a paciente. Se ela melhorou clinicamente, ela não está mais fazendo febre, o útero não está mais doloroso, não está mais amolecido, o hemograma já está melhor, eu passo essa medicação para via oral intramuscular e dou alta para a paciente. Ela vai completar os 7 a 10 dias de antibiótico terapia, só que na casa dela. Agora, se eu entro com essa antibiótico terapia por 48 a 72 horas e a paciente não melhora, ela continua fazendo febre, útero amolecido, hipoinvoluído e doloroso, aí eu vou redirecionar a antibiótico terapia de acordo com a cultura que eu coletei 48 a 72 horas atrás. Então, se eu coletei a cultura, eu vou lá checar e vou redirecionar a antibiótico terapia de acordo com a cultura. Ah, mas eu solicitei a cultura, mas a enfermagem não coletou, o laboratório não semeou, não tenho o resultado de cultura. Não vou poder coletar agora e esperar mais 48 a 72 horas, porque é uma infecção progressiva e ascendente que mata a paciente. Então, se eu não tiver o resultado da cultura para redirecionar a antibiótico terapia, eu vou mudar essa antibiótico terapia para chumbo grosso mesmo. Ela vai receber vancomicina, amicacina e ceftriaxone. Claro, mantenho essa antibiótico terapia intravenosa por 48 a 72 horas e vou reavaliar a paciente. Se ela melhorou clinicamente, mantenho essa antibiótico terapia por 10 a 14 dias, porque não tem como eu passar para via oral intramuscular. Agora, se ela não melhorou com o primeiro esquema de antibiótico, eu não tenho cultura para mudar o meu antibiótico, eu prescrevo vancomicina, amicacina, ceftriaxone por 48 a 72 horas e ela não melhora. Ela continua fazendo até febre, com vancomicina, amicacina e ceftriaxone. Então, se a paciente não melhora com vancomicina, amicacina e ceftriaxone após 48 a 72 horas, continua fazendo até febre, eu tenho que pensar numa tromboflebite pélvica puerperal. Eu tenho um trombo obstruindo algum vaso pélvico e o antibiótico não consegue chegar, não consegue circular na paciente. Por isso que ela não melhora nem com vancomicina, amicacina e ceftriaxone. Faz até febre.
Aí eu vou pedir uma angiotomografia ou uma angiorressonância. Ah, mas no meu serviço não tem uma angiotomo, não tem uma angiorressonância. E se eu conseguir vaga em outro local, ela faz o exame e volta só com a imagem, sem o laudo. E eu não posso esperar o laudo chegar, porque é uma infecção progressiva e ascendente que mata a paciente. Então, se eu não tiver o laudo da angiotomo, se eu não tiver como fazer uma angiotomo, a gente faz uma prova terapêutica com heparina. Então, eu prescrevi vancomicina, amicacina e ceftriaxone por 48 a 72 horas e vou reavaliar a paciente. Se ela não melhorar, aí eu posso fazer uma prova terapêutica com heparina. Prescrevo a heparina até alargar o TTPA dela para 2 a 2,5 vezes o valor normal. Se ela melhorar, realmente é uma tromboflebite pélvica puerperal. Ela vai receber vancomicina, amicacina, ceftriaxone e heparina por 10 a 14 dias. Agora, se eu prescrevo heparina, alargo o TTPA dela para 2 a 2,5 vezes o valor normal e ela não melhora, eu já fiz vancomicina, amicacina e ceftriaxone por 48 a 72 horas, ela não melhorou. Prescrevo heparina, alargo o TTPA dela para 2 a 2,5 vezes o valor normal e ela continua sem melhora. Aí eu não tenho outra alternativa a não ser fazer uma laparotomia e tirar o foco de infecção que é o útero. E no intraoperatório, o que tiver necrosado eu tenho que retirar. Se tiver trompa necrosada, ovário necrosado, eu retiro, porque senão ela vai fazer uma septicemia e vai morrer. Então, cuidado. A infecção puerperal é uma infecção progressiva e ascendente dos órgãos genitais que mata a paciente. É a terceira causa de mortalidade materna no ciclo gravídico puerperal. A infecção puerperal nada mais é do que a DIPA do pós-parto. Vocês sabem que a DIPA, doença inflamatória pélvica, é a infecção progressiva e ascendente dos órgãos genitais. A infecção puerperal também, só que ocorre no pós-parto. Não existe DIPA no pós-parto. O que a gente tem no pós-parto é infecção puerperal. E as duas grandes diferenças da infecção puerperal e da DIPA é que na DIPA eu tenho 2 agentes etiológicos bem determinados. O gonococo, a Neisseria gonorrhoeae, e a Chlamydia trachomatis. Aqui na infecção puerperal são vários micro-organismos e sempre juntos. A DIPA é uma infecção progressiva e ascendente dos órgãos genitais internos, do orifício interno do colo do útero para cima. Já a infecção puerperal é a infecção progressiva e ascendente de qualquer órgão genital. Então, a infecção puerperal é a DIPA no pós-parto. Então, vamos lá, vamos ver algumas questões que caíram aí nas últimas provas sobre infecção puerperal. Então, o paciente teve parto cesárea há 8 dias e retorna à maternidade com queixa de febre alta há 2 dias, acompanhada de calafrio nas últimas horas. Refere ainda dor intensa em andar inferior do abdômen. A loqueação está escassa, mas apresenta odor fétido. Ao exame regular estado geral, temperatura de 39 graus Celsius, pressão arterial de 100 por 60 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Útero no nível da cicatriz umbilical, amolecido e doloroso a palpação. Então ela já está no 8º dia pós-parto e o útero ainda está na altura da cicatriz umbilical, no nível que ele fica no momento do pós-parto. Então ele está hipoinvoluído, doloroso e amolecido. Eu tenho a tríade de Boom, eu tenho febre e eu tenho alocação com dor fétido, fora a queda do estado geral da paciente. Cicatriz de cesariana seca e limpa, mamas lactantes com sinais de engurgitamento mamário e fissura mamilar à esquerda, mas sem evidência de mastite ou abscesso mamário. A ultrassonografia não evidenciou sinais ecográficos de conteúdo anormal na cavidade uterina ou na cavidade abdominal. O hemograma tem leucocitose e desvio à esquerda. A conduta indicada para esse caso é: então eu tenho o quadro clínico de uma endometrite. É uma infecção puerperal. Ela tem a queda do estado geral, está com febre, alocação, com odor fétido e a tríade de Boom. O útero amolecido, hipoinvoluído e doloroso. É uma endometrite, é uma infecção puerperal. Então, o que eu vou fazer com essa paciente? Suspender a amamentação e iniciar antibiótico terapia com clindamicina por via oral em nível ambulatorial. Nível ambulatorial ela vai morrer, porque é uma infecção progressiva e ascendente que mata a paciente. Manter a amamentação, sim, não tem nada na mama dela. Iniciar antibiótico terapia com clindamicina por via oral em regime ambulatorial. Ambulatorialmente ela vai morrer. Ela vai morrer. Eu tenho que internar essa paciente para antibiótico terapia intravenosa. Suspender a amamentação e internar a paciente para curetagem uterina,
Curetagem uterina não precisa, eu não tenho nada na cavidade uterina. O ultrassom mostrou que não tem nada dentro do útero. Se tivesse restos, aí sim, mas nesse caso não. Manter a amamentação, sim. Iniciar antibiótico terapia intravenosa com clindamicina e gentamicina, que é um esquema antibiótico utilizado inicialmente para infecção puerperal. Então o diagnóstico é clínico. Eu peço os exames e não preciso nem esperar o resultado. Já entro com antibiótico terapia empírica intravenosa de amplo espectro. Outra questão. Puérpera retorna em consulta no 8º dia após parto cesárea com queixa de cansaço e mal-estar há 2 dias. Devido à dificuldade nas mamadas, iniciou complementação com fórmula láctea para o recém-nascido há 2 dias. Refere temperatura axilar de 38,1 graus Celsius. Ao exame físico regular em estado geral, frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, pressão arterial de 90 por 60 milímetros de mercúrio. Abdômen flácido, doloroso à palpação do hipogastro, útero palpável 2 centímetros abaixo da cicatriz umbilical. As imagens a seguir referem-se ao exame físico da paciente. Com base nos dados e nas imagens, assinale a conduta mais adequada nesse momento. Então está aqui a imagem da paciente. Então eu tenho uma mama que está com engurgitamento ali, tem um engurgitamento mamário nessa paciente aqui, e eu tenho uma hiperemia em toda cicatriz aqui da cesárea. Vejam, a mama está engurgitada porque ela começou a dar complementação. Mas ela está no 8º dia pós-parto e o útero está 2 centímetros só abaixo da cicatriz umbilical. Ele está hipoinvoluído e ele está doloroso. Hipoinvolução uterina, ele está doloroso e eu tenho febre. Eu tenho que pensar em infecção puerperal. Vou coletar os exames e antibiótico na veia dessa mulher. Se eu não prescrever antibiótico sistêmico, a infecção vai progredir e pode matar a paciente. Mais uma questão, pessoal, vamos lá. O médico está revisando as condições de uma paciente no período puerperal, a qual apresentou febre e dor no baixo ventre. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta no que se refere à terapêutica indicada para a paciente, considerando as bactérias mais comumente envolvidas na infecção puerperal. Então, a infecção polimicrobiana, gram-positivo, negativo, aeróbio, anaeróbio, cocos, bacilos, está todo mundo envolvido na infecção. A administração do metronidazol é recomendada como monoterapia, devido à sua ação contra micro-organismos anaeróbios comum na flora intestinal. Sim, metronidazol é para anaeróbio. Aí ela morre, porque não é só anaeróbio que está envolvido na infecção puerperal. Deve-se iniciar o tratamento com clindamicina e gentamicina, é a inicial, seguindo as práticas modernas de higiene, para minimizar complicações por streptococcus, um agente que é comum em infecções puerperais. Perfeito! Streptococo, estáfilo, clostridium, Escherichia coli são os principais agentes aí envolvidos na infecção puerperal, além do gonococo e clamídia. Então, alternativa B, certeza está correta. Alternativa C, o uso de ciprofloxacina é o tratamento de escolha. Mentira, não é nunca monoterapia porque é uma infecção polimicrobiana. A prescrição de vancomicina é necessária para cobrir todas as cepas de Staphylococcus aureus, que são as principais causadoras de infecção puerperal. Eles quase sempre estão envolvidos, mas não são só eles. E a vancomicina vai ser no segundo esquema de antibiótico terapia, se o primeiro não surtir efeito. A escolha deve ser a azitromicina, pois é a medicação de linha de frente para o tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, que também podem ocorrer, que podem causar infecção puerperal. Realmente, a azitromicina é muito para IST, mas não é a droga de escolha para infecção puerperal, que é uma infecção polimicrobiana e necessita de cara, de imediato, antibiótico terapia intravenosa. Então não há dúvidas que a alternativa B é a nossa alternativa correta. Uma puérpera no 14º dia pós-parto encontra-se com febre de 39 graus. Seu exame físico é ilustrado na imagem abaixo. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o diagnóstico e o agente etiológico mais comum e a conduta a ser adotada. Vejam, a paciente tem uma mama edemaciada com a presença aqui, ó, de um abscesso mamário. Eu pedi para colocar essa questão para lembrar vocês que a mastite, a infecção da mama, não é uma infecção puerperal.
A mama da paciente pode apodrecer no dia seguinte do parto. Isso pode ser uma infecção hospitalar, mas nunca infecção puerperal. Porque a infecção puerperal é uma infecção nos órgãos genitais nos primeiros 42 dias pós-parto. E a mama não é um órgão genital. Então aqui a gente tem um abscesso mamário. Eu preciso aí fazer o quê? O diagnóstico do abscesso. O agente etiológico da mastite lactacional é o Staphylococcus aureus da orofaringe do recém-nascido. Eu preciso antibiótico terapia para essa paciente e drenagem. E também drenagem desse abscesso. As três alternativas que eu tenho abscesso aqui é a Chlamydia trachomatis como agente, o Staphylococcus aureus e os Streptococcus agalacti. Então, a alternativa correta só pode ser a B. Faltou antibiótico terapia, mas tem a drenagem. Então, essa seria a nossa alternativa menos errada. Então, a mastite lactacional é a infecção da mama que ocorre na mulher que está amamentando. Hoje nem se usa mais o termo mastite puerperal. Foi substituído por mastite lactacional, para vocês não confundirem com infecção puerperal, porque a mama não é um órgão genital, portanto, nunca ela vai ser uma infecção puerperal, mesmo estando infectada nos primeiros 42 dias pós-parto.